Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Meu nome é Michael Bastos, eu sou presbítero e o intento da criação deste canal é nós aprendermos mais da palavra de Deus. Portanto, se você não é inscrito ainda, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, ajude-nos a chegar à marca de 1000 inscritos. Neste canal você vai receber dicas de como elaborar estudos bíblicos, vai aprender um pouquinho também sobre doutrinas bíblicas, sobre teologia básica e também postaremos pregações evangélicas. Então, se você gosta de aprender mais a palavra de Deus, se você gosta de ouvir a palavra de Deus, não deixe de fazer a sua inscrição. Inclusive também, se você tem algum tema que você tem dificuldade de entender, seja sobre casamento, seja sobre teologia, deixe nos comentários aí e quem sabe a gente não faz um vídeo discutindo esse assunto, esse tema. Eu postei também lá na comunidade 3 temas a qual a gente pode discutir aqui no canal, então vai lá na nossa comunidade e deixe a sua votação. Hoje eu estarei falando sobre como identificar um falso profeta. O mais interessante de tudo isso é que essas dicas ou essas orientações não foram criadas por um pastor, por um missionário, por um apóstolo, mas a própria palavra de Deus já nos orienta de como identificar os falsos profetas. Então hoje eu estarei falando sobre 6 características que os falsos profetas têm. Nós vivemos em um mundo onde tem surgido muitas heresias, muitos movimentos doutrinários, ventos de doutrina. Então eu vou começar pela primeira orientação. Foi o próprio Jesus quem nos deu essa orientação para identificar um falso profeta. A primeira orientação ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 4, vai dizer assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja bem o que ele diz no versículo 5, eu vou dar uma ênfase maior. Porque muitos virão em meu nome. Muitos, não são alguns, não são poucos, não é uma meia dúzia, mas muitos falsos profetas irão surgir pregando a palavra em meu nome, fazendo uso do meu nome. É isso que Jesus testifica. E é interessante que esse capítulo 24 de Mateus é um capítulo profético, onde Jesus fala sobre os sinais da sua vinda. E a primeira coisa que Jesus menciona como sinal da sua vinda, ele diz: acautelai-vos, ou seja, tome cuidado que ninguém vos engane, porque vão surgir muitos falsos profetas. Então os falsos profetas, eles estão em todos os lugares. Por exemplo, na era apostólica, na era da igreja primitiva, para um falso profeta enganar um cristão, ele tinha que se infiltrar no meio da igreja, literalmente falando, até porque os meios de comunicação eram muito escassos. Um dos meios de comunicação que existia naquela época eram as cartas. E sabe o que os falsos profetas faziam? Eles escreviam cartas a punho e utilizavam-se do nome dos apóstolos, do nome de Jesus. Então, os falsos profetas, eles estão em todo lugar. Eles estão na mídia, como por exemplo, estão na internet, aqui no YouTube eles estão nos livros, eles estão nas redes de televisão, eles estão em todo lugar. Então, hoje o falso profeta, ele não vai necessariamente entrar na igreja onde você congrega para disseminar a sua mensagem. Até porque hoje há várias maneiras dele alcançar a sua vida com o seu veneno, com a sua falsa mensagem, com o seu engano. Então, por isso que nós devemos tomar muito cuidado. E eles são numerosos, eles se multiplicam, eles são muitos. Foi Jesus quem disse isso. Surgirão muitos falsos profetas. Então, não fique você pensando que é uma meia dúzia aí, nomeando pessoas, porque há falsos profetas em todos os lugares. A segunda orientação bíblica para identificar um falso profeta está no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 7 e versículo 15. A segunda orientação bíblica para identificar um falso profeta está no Evangelho de Mateus, capítulo 7 e versículo 15, proferida também pelo nosso Senhor Jesus. Olha que Jesus estava alertando. Para você ter uma ideia, Jesus falou para a gente tomar cuidado com os falsos profetas. Poucas vezes Jesus menciona os demônios. Jesus fala mais dos falsos profetas do que propriamente dito dos demônios, embora sejam os demônios que orienta, que inspira esses falsos profetas. Mas olha o que Jesus vai dizer aqui em Mateus 7,15.
acautelai-vos, ou seja, mais uma vez Jesus usa o termo acautelai-vos, ou seja, tome cuidado, porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então a segunda característica de um falso profeta é a aparência de piedade. Muitas vezes, às vezes a gente assiste filmes, lê livros, principalmente aqueles livros de quadrinhos, parece que a personificação do mal é alguém vermelho, com chifre, com rabo, e na verdade a Bíblia diz completamente diferente disso. Eles possuem a aparência de piedade. O falso profeta não vai chegar com um garfo na mão, com presas na boca, dizendo, olha, eu sou um falso profeta. Não, mas ele vai falar como um homem de Deus, ele vai se vestir como um homem de Deus, ele vai agir exteriormente como um homem de Deus, mas o seu interior é podre, o seu interior não é um interior regenerado, santificado pelo Espírito Santo de Deus. Então, tome muito cuidado com as aparências, porque a aparência é enganosa. Não ande por vista, mas ande pela fé. Procure se orientar na palavra de Deus. Não é porque o camarada está com um terno, com uma gravata, que significa que ele é um homem de Deus. Não é porque a pessoa prega bem, tem eloquência, que significa que ele é um homem de Deus. O próprio Jesus está nos orientando aqui, que eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia. Por dentro seriam lobos devoradores. Isso é que são os falsos profetas. E a gente vê muitas pessoas aí com aparência, com uma voz mansa, pregando uma mensagem mansa, mas na verdade são lobos devoradores que têm arrebatado muitas ovelhas do rebanho de Cristo. E a terceira orientação está no versículo 16 do mesmo capítulo 7. Vai dizer assim, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não poderá a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia não manda a gente avaliar a pregação, a eloquência, a vestimenta da pessoa, mas a Bíblia manda a gente olhar para os frutos. Ou seja, a terceira característica para identificar um falso profeta é observar os seus frutos. É bem interessante a gente entender aqui que não é olhar para ver se a pessoa tem defeito, todo mundo tem. Pecado todo mundo tem, mas o falso profeta, continuamente, ele será uma pessoa de obras más. Por quê? Porque como ele não tem o Espírito Santo, ele não pode produzir o fruto, ou melhor, o Espírito Santo não produz nele o fruto da regeneração, o fruto do Espírito Santo, que é a mansidão, longanimidade, domínio próprio, ou seja, ele é carne, ele é terreno, ele não é nascido de novo, então os seus frutos, as suas obras são más. Geralmente, o que é que você vai ver de um falso profeta? Escândalos de corrupção, escândalos por meio da avareza, escândalos sexuais, ou seja, a sua vida é uma podridão, não é uma pessoa que de fato testemunha Cristo, anda como Cristo, fala de Cristo, vive Cristo. Basta você olhar para os homens de Deus, basta você olhar para o nosso Senhor Jesus, chegando diante de Pilatos, não tinha acusação contra ele. Os homens procuravam algo para acusar ele, não tinha motivo, não tinha razão. Olha bem a vida dos apóstolos, homens íntegros, homens que serviam a Deus em sinceridade, não eram pessoas manipuladoras, não eram pessoas avarentas, mas eram pessoas que tinham testemunho, eram pessoas que viviam em retidão, em justiça. Portanto, se você olha para a vida da pessoa e vê que a pessoa é uma pessoa má pagadora, vê que a pessoa é uma pessoa adúltera, vê que a pessoa é uma pessoa mentirosa, caia fora. Deixe de seguir essas pessoas. Não é porque a pessoa prega bem, não é porque a igreja da pessoa é cheia. Tome muito cuidado com isso. Não ande pelas aparências, mas observe
os frutos. É muito melhor você congregar em uma igreja onde tem 10 pessoas, mas onde há uma exposição bíblica, onde o pastor ali, o líder ali, é um homem que busca servir a Deus, é um homem íntegro, piedoso, do que você congregar em uma grande igreja e estar sendo enganado, comendo palha, comendo um alimento podre, que é isto que os falsos profetas oferecem. Outra característica de um falso profeta se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Olha o que Pedro vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Ou seja, a mensagem, outra característica de um falso profeta é que a sua mensagem é uma mensagem mentirosa, ou seja, ele prega heresias, obviamente. Aliás, isso é óbvio, a marca de um falso profeta é apregoar mentiras, apregoar heresias. O que seria heresias? Heresias vem da palavra herese, que significa escolha. Ou seja, heresia é você pregar algo que não coincide com a doutrina bíblica. A gente lê, por exemplo, nas cartas de João, os agnósticos. Os agnósticos criam da seguinte forma, que a matéria era má e o espírito era bom. E o que eles pregavam? Eles pregavam que Jesus Cristo não poderia ter nascido num corpo de carne, ter vivido ser homem. Eles negavam a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo é uma doutrina bíblica, ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por esta razão, o apóstolo João escreveu tanto o Evangelho de João como a sua primeira epístola, justamente para combater os gnósticos, esses falsos profetas, esses hereges, porque eles negavam uma doutrina bíblica. E hoje não é diferente. Quantas pessoas por aí tem negado a verdade do Evangelho, tem tentado transformar a verdade em mentira pelas suas falácias. A teologia da prosperidade, teologia da libertação, quantas teologias que há por aí estão banalizando o casamento, pregando aí que pode casar quantas vezes quiser, vivendo uma vida adúltera, homens avarentos, presunçosos, que pregam que todo crente deve ser rico, sem encontrar outras mentiras, sem encontrar aí as seitas pseudo-cristãs, que negam a divindade de Jesus, que negam que Jesus é Criador, que negam a mensagem central do Evangelho. Quantos grupos aí tentando atribuir a salvação por meio das obras, Obras mais sábado, obras mais isso, obras mais dízimo. Isso tudo é um engano, porque a Bíblia diz que a salvação é por meio da fé somente. Ou seja, não, Efésios 2:8, 9 e 10, você pode ler na sua casa aí, Ela não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas ela é um dom gratuito do Senhor, ela é uma dádiva de Deus por nós através do Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, tome cuidado com as heresias, procure se orientar pela palavra de Deus, medita nesta palavra de dia e de noite para que você fique vacinado contra esses falsos profetas que pregam heresias e mentiras acerca da salvação, mentiras acerca do pecado, da santidade de Deus, do caráter de Deus, Hoje tudo pode, não, Deus é amor, quando a Bíblia diz que o cetro do Senhor é um cetro de justiça e de equidade. Portanto, tomamos cuidado com essas heresias de perdição que têm sido dissimuladas, têm sido ensinadas por meio da música, por meio de pregações, por meio de muitos ensinos que há por aí na internet. Não só na internet, mas livros, programas televisivos e em muitas outras igrejas. E para fechar, a última orientação está justamente na mesma carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3, que vai dizer assim, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. A última orientação do apóstolo Pedro é que eles fariam da igreja um negócio, da obra de Deus um negócio, que usaria o nome do Senhor Jesus
para ganhar dinheiro, enriquecer-se. E hoje é o que a gente vê por aí. Irmãos, eu não sou contra, de modo algum. O obreiro é digno do seu salário. Eu não sou contra, por exemplo, um pregador ter aí o seu custo de viagem custeado, né? Receber uma oferta para poder ele se manter, até porque o pregador tem família. Não sou contra isso, eu sou contra o equilíbrio. Mas hoje nós vemos aí pregadores cobrando 10 mil, 15 mil, 2 mil reais para pregar em uma única noite, sendo que você vê pessoas formadas, médicos, engenheiros, que levam talvez aí um mês para ganhar determinados valores, enquanto essas pessoas, né, fazem uso da palavra de Deus para se enriquecer rapidamente. Venda de indulgências, vendendo bênçãos, né, fazendo desafios espirituais, como se a bênção de Deus pudesse ser comprada por meio de dinheiro. Não, irmãos. Tudo é pela graça. Se você ler lá em 1 Crônicas 29, Davi vai dizer assim: Senhor, quem sou eu para te dar alguma coisa? Pois tudo vem da tua mão. Nós vamos ver o próprio Deus perguntando a Jó, em Jó capítulo 41, versículo 14 ou 15, se não estiver enganado, ele dizendo: quem primeiro me deu para que eu possa lhe retribuir, se todas as coisas são minhas? Então, irmãos, o que nós fazemos, o que nós doamos, o que nós ofertamos tem que ser por gratidão. O propósito de Deus não é nos enriquecer, o propósito de Deus é nos salvar por intermédio de seu Filho Jesus. É lógico que Jesus, Deus pode nos abençoar, abrir as portas, nos abençoar para que nós cresçamos, ajudamos a obra missionária, mas Deus não tem por objetivo deixar todos os seus filhos ricos, né, como muitos falsos profetas ensinam por aí. Então vamos nos manter fielmente aos princípios, somente à Escritura, vamos nos orientar pelas Escrituras Sagradas. Se você gostou desse estudo de hoje, né, se você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like. Se você quiser uma parte 2 eu falando sobre os falsos profetas, deixe nos comentários aí, que nós iremos dar continuidade. E deixe aí também nos comentários uma sugestão, né, de um estudo a qual nós poderemos abordar aqui e aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida por ter assistido esse vídeo. Eu deixo a recomendação aqui, ó, deste vídeo aqui, ó, para vocês, tá certo? Assista esse vídeo aqui.